Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Seus mortos viverão. O texto base para o nosso estudo é Isaías capítulo 26, verso 19, que diz assim: Teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz, que da vida descerá como um orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos. Para que esse texto possa ser compreendido à luz daquilo que é a mensagem transmitida pelo profeta Isaías, precisamos olhar para aquilo que é o pano de fundo, o panorama do livro de Isaías. Isaías, sem sombra de dúvida, profetizou numa das épocas mais complicadas do reino de Judá. Ele era da família real, fazia parte da família real, e talvez por isso ele tenha sido tolerado por alguns monarcas, como por exemplo o ímpio rei Acaz, que é considerado um dos piores reis que Judá já experimentou. Ele acabou perdendo a posição de o pior, talvez por causa do seu neto Manassés, que foi sem sombra de dúvida o pior de todos os reis que Judá já experimentou. Manassés, por exemplo, ele é descrito como sendo um indivíduo feiticeiro, agoureiro, que encheu Jerusalém de sangue. Aliás, o profeta Jeremias, quando vai escrever sobre a razão pela qual o cativeiro acabou acontecendo, no capítulo 15 do seu livro, nos versículos 1 a 4, ele vai mencionar que o cativeiro da Babilônia nasceu dentro do contexto do próprio reinado e do coração do rei Manassés. Mas o fato é que Isaías estava ministrando a vários reis e monarcas. É bem verdade que Manassés o teria martirizado, mandou colocá-lo dentro de um tronco oco e mandou que esse tronco fosse serrado no meio, e assim o profeta acabou sendo martirizado. Enquanto ele está escrevendo para essa nação, uma nação que está longe dos caminhos do Senhor, uma nação que, ao mesmo tempo que fazia os seus sacrifícios no templo, que devolvia seus dízimos e ofertas, eles ainda assim eram infiéis a Deus e seguiam pelos caminhos dos ídolos das nações vizinhas. Agora o Senhor Deus vai dizer através de Isaías: o cativeiro está chegando, Babilônia vai chegar. E no meio disso tudo, Isaías ele consegue perceber pelas revelações que Deus havia dado a ele, que muitas pessoas sofreriam no meio desse processo. Muita gente inocente que não merecia o cativeiro acabou seguindo, porque o cativeiro era para a nação. Entre eles você encontra o próprio caso de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, 4 jovens que foram levados para a Babilônia e que não mereciam lá estar. Você encontra o próprio profeta Ezequiel, que ainda jovem foi exilado para a Babilônia. No início do seu livro, inclusive, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: era o meu 30º ano. Quando ele estava fazendo 30 anos, ele chegou às margens do rio Quebar para começar. Ele deveria estar começando seu trabalho como sacerdote e estava ali como exilado. Muita gente que era fiel a Deus foi levada junto, porque o cativeiro era para a nação. As promessas de restauração que foram feitas também no decorrer do livro comprovavam que Deus iria castigar o seu povo, mas que os traria de volta para essa terra. Tá, mas e aqueles que sofressem tanto que acabassem perdendo a vida no meio dessa situação? A promessa de Deus através de Isaías é: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. A promessa é de que a ressurreição é o maior dom, o maior presente que Deus pode conceder à humanidade. Eu tenho repetido várias vezes esse mesmo conceito na lição desse trimestre. Talvez tenha sido por isso que o apóstolo Paulo, quando foi escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que se a ressurreição dos mortos fosse removida da fé cristã, nenhuma das outras crenças faria o mínimo sentido. Porque se a morte tem a última palavra, então o que é que nós estamos fazendo seguindo a Deus? Para que ter uma experiência de um céu, de uma nova terra? Portanto, a promessa que faz com que todas as demais promessas façam sentido é a promessa da ressurreição dos mortos. Por isso, Paulo vai ser enfático mencionando que é imprescindível que essa seja a fé que vai nortear o nosso coração. A certeza de que, mesmo passando por situações de provação, de dificuldade nesse mundo, nós podemos ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E essa mensagem, o Isaías nem sequer tinha consciência disso. Mas essa mensagem serviria inclusive para manter a sua própria fé firme no Senhor Deus.
porque ele mesmo acabou sendo martirizado. Eu tenho certeza que quando Manassés mandou prendê-lo, quando a sua morte foi decretada, ele deve ter se lembrado dessas próprias palavras que o Senhor Deus fez. Olha, os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, porque o poder de Deus descerá como uma luz sobre o seu povo e chegará até a sepultura. A ideia é de que eles serão removidos da sepultura, serão tirados de lá. A morte não tem a última palavra. Portanto, mesmo quando vivemos num mundo de pecado, dor e sofrimento, onde nem sempre aquilo que é justo e honesto vai acontecer, aliás, na maior parte das vezes, nós vemos muita coisa errada acontecendo, muita gente inocente sofrendo. O Senhor Deus, Ele está dizendo, olha, nesse mundo, enquanto a rebelião tiver algum tipo de autoridade sobre ele, é isso que vocês vão ter. Mas saibam que a rebelião não terá a última palavra. A morte, que é o inimigo mais poderoso da rebelião, não terá a última palavra. Por isso que lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, a morte vai ser jogada no lago que arde com fogo e enxofre. A morte vai ser morta pelo próprio Deus. E com isso, nós temos a certeza da ressurreição. Essa certeza deve, de alguma forma, nos motivar a continuar caminhando, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Mesmo que às vezes tenhamos vontade de desistir, mesmo que às vezes a pressão que a gente sofre seja tão grande que a gente tenha vontade de jogar a toalha. No reino de Deus, Deus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis, mas Ele prometeu que todo aquele que aceitasse o seu chamado e que resolvesse andar com Ele, que teria o poder necessário para vencer as forças do mal. Mesmo que a vitória que você vá necessitar enquanto está sendo fiel a Deus, seja a vitória sobre a morte. Talvez seja exatamente por isso que João, no seu livro do Apocalipse, ele ouviu algumas palavras de Jesus que fizeram muito sentido e que ele registrou. E ele disse, "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Palavras que ele ouviu do próprio Cristo e deixou registradas para a gente. A fidelidade que Deus espera de nós é a fidelidade até as últimas consequências. E mesmo que a morte pareça ter a vitória, nós podemos ter a certeza de que a última palavra não será dela, mas será do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar, pedindo a Ele para que fortificasse a minha fé, para que eu pudesse continuar firme, mesmo que tendo que enfrentar inimigos tão poderosos como a própria morte. Olha comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem propósito para a nossa vida e que através da fé no Senhor não precisamos temer nem mesmo a morte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?